Oi gente, como eu prometi, vim gravar o vídeo especialmente aqui pro clube do Babiri Club, porque quando eu fiz a live explicando como que faz para utilizar o círculo cromático, acabou que a live caiu e deu problema para poder gravar, então vim fazer um vídeo especialmente para vocês que estão aqui no grupo aprender um pouquinho de como que funciona o nosso círculo cromático. Esse círculo cromático aqui físico, né? Ele tem dois lados em que a gente pode trabalhar tanto a mistura de cores quanto as harmonias. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui a trabalhar nesse círculo. Na maquiagem, a gente usa o círculo cromático de 12 cores. Ele é o círculo inspirado no círculo de Itten, que foi um artista plástico que percebeu que os seus alunos, eles tinham o hábito de escolher as cores para poder pintar os seus quadros que tinham a ver com as suas tonalidades de pele. E é por isso que esse círculo cromático ele também é associado à maquiagem. Afinal de contas, a gente trabalha maquiando a pele. E por isso é o círculo trabalhado na nossa área. Esse círculo ele é baseado nas três cores primárias: o vermelho, o azul e o amarelo. Essas três cores são chamadas assim porque não é possível fazer essas cores através de nenhuma outra. A gente encontra elas prontas na natureza e não tem como recriá-las a partir de mistura de nenhuma outra. Por isso elas são chamadas de primária. E em contrapartida, é a partir da mistura entre essas três cores que a gente consegue formar todas as outras cores que a gente conhece. E um segredinho para você nunca mais esquecer quais são essas três cores primárias, eu vou ensinar um truquezinho que eu aprendi, que eu acho que facilita muito a vida, que é a gente lembrar daquela musiquinha da nossa infância da Páscoa. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles são? Azul, amarelo, vermelho também. Ou seja, as três cores primárias são as três cores dos ovinhos de Páscoa. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que você sempre vai lembrar da musiquinha quando quiser lembrar quais são as três cores primárias. E como eu falei, a partir da mistura dessas três cores, a gente forma todas as outras. Aqui nesse círculo cromático a gente tem todas as 12 cores e nessa parte central que se movimenta a gente tem as três cores primárias: vermelho, amarelo e azul. E outras duas cores que na maquiagem a gente também chama de elementares, que é o branco e o preto. Essas duas cores na maquiagem são chamadas de cores neutras porque elas não alteram a temperatura das cores. Elas apenas mudam a luminosidade. O preto deixa a cor mais escura e o branco deixa a cor mais clara. E aí aqui a gente tem essas 5 cores elementares que a gente usa para trabalhar todas as outras cores. Então, quando a gente começa a fazer misturas entre as cores primárias, a gente vai conseguindo fazer as outras cores. A gente tem mais 3 cores secundárias. Secundárias porque elas são a junção de 2 cores primárias. Então, quando a gente mistura 2 cores primárias, nós temos uma cor secundária. Quando a gente mistura a cor amarela com a cor vermelha, nós temos a cor laranja, é a primeira cor secundária. Quando a gente mistura a cor amarela com a cor azul, nós temos a cor verde, que é outra cor secundária. E por último, quando a gente mistura a cor azul com a cor vermelha, nós temos a cor violeta ou cor roxa, que é a terceira cor secundária. A gente tem outras 6 cores terciárias. São assim chamadas porque elas são a mistura de uma cor secundária com uma cor primária. Então, quando a gente mistura uma secundária com uma primária, nós temos uma cor terciária. E ela tem uma denominação composta. Ela é composta pelo nome da cor primária mais o nome da cor secundária. Então, por exemplo, quando a gente mistura o amarelo, que é uma cor primária, com o verde, que é uma cor secundária, a gente forma o amarelo esverdeado, que é essa mesma cor aqui, ó. Essa cor corresponde a essa mesma cor. Então, a gente tem 6 cores terciárias. 2 derivadas do amarelo, 2 derivadas do vermelho e 2 derivadas do azul. Então, a gente tem amarelo esverdeado, o amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, o vermelho arroxeado, o azul com roxo, o azul arroxeado, azul mais verde,
o azul esverdeado. E aqui eu gosto de fazer uma ressalva, porque quando a gente conta que, né, as cores secundárias e terciárias são formadas pela junção das 3 cores primárias, né, a mistura entre elas, algumas pessoas acabam confundindo, achando que todas as cores que existem na natureza são feitas dessa forma. E na verdade não é isso que significa. Na natureza, as cores já nasceram prontas. Uma folha de árvore é verde e ela é naturalmente verde. Ela já foi feita assim, a clorofila é verde. Então, ela não é uma mistura de azul com amarelo. Porém, nós, seres humanos, conseguimos reproduzir essas cores através das misturas das 3 cores primárias. E por que é importante eu fazer essa ressalva? Porque por causa dessa confusão de acreditar que todas as cores, além das primárias, são feitas através das misturas, muitas pessoas começaram a acreditar que a cor da pele também é assim. Muitas pessoas começaram a dizer que nós temos o pigmento, né, na melanina, que é o pigmento natural que forma a nossa cor de pele, que é a cor marrom, seria também pela junção das 3 cores primárias, porque quando a gente vem aqui no círculo, quando a gente mistura as 3 cores primárias, o azul com o amarelo, que dá verde, mais o vermelho, a gente forma a cor marrom. E aí muitas pessoas começaram a fazer essa analogia e acreditar que a cor da pele, que também é marrom, também teria essa junção das 3 cores primárias e começaram a mirabolantemente inventar que existe pigmento azul na nossa pele, justamente pelo fato de que um dos pigmentos que formam a melanina, que é a feomelanina, ela tem uma coloração que varia entre o amarelo e o vermelho, mas ela não é amarelo e vermelho, ela é ou amarelada ou avermelhada. E essa coloração, inclusive, é o que dá o nosso subtom de pele, né? Que a gente consegue enxergar um pouquinho de amarelada ou de rosada. E começaram a dizer que a eumelanina seria azul, quando na verdade ela é marrom. Ela já é naturalmente marrom. Deus, a natureza, o universo, seja lá o que você acredita, já fez a nossa cor de pele pronta. Assim como ela fez a flor rosa, como ela fez a flor laranja, como ela fez as árvores verdes. A natureza, ela já fez as cores prontas. A gente apenas tem a possibilidade de copiar a natureza e recriar essas cores através das misturas das primárias. Mas isso não quer dizer que o mundo é feito assim. Certo? E explicado isso, eu venho para poder mostrar para vocês que com esse círculo cromático, né, mexendo esse círculozinho daqui, você consegue ir vendo qual cores se forma a partir da mistura das cores primárias e como que elas ficam quando são adicionadas branco. Lembra que eu falei que o branco ele não muda a temperatura da cor, ele apenas torna ela mais clara, ou com o preto, como ela faz com que a cor fique mais escura. Então, com esse círculo físico, você consegue ter essa possibilidade de, movimentando essa parte, descobrir qual cor se forma. Eu vou falar um pouquinho sobre temperatura. Temperatura de cores, na verdade, é de acordo com a onda eletromagnética que ela reproduz. E elas emitem calor. E a coloração mais avermelhada, ela emite mais calor. As cores azuladas, arroxeadas, elas emitem ondas com menos calor. Isso falando de cor-luz. E a gente leva essa mesma analogia para as cores pigmentos, que é o que a gente trabalha aqui na maquiagem. E por causa disso, como eu acabei de falar, as cores que têm vermelho na sua composição e também amarelo, elas são chamadas de cores quentes. E as cores que têm predominância do azul são chamadas de cores frias. Então aqui no círculo cromático a gente tem 6 cores quentes e 6 cores frias. Aquelas que predominam o amarelo ou o vermelho são chamadas de cores quentes e as que predominam mais o azul são chamadas de cores frias. Essa diferenciação é importante, principalmente para a gente que maquia, na hora da gente poder pensar tanto na pele da cliente, né, porque cada cliente também tem uma temperatura de pele, então a temperatura semelhante fica mais bonita, então quem tem uma pele quente se favorece mais com cores de maquiagem quentes e quem tem pele fria também se favorece com as maquiagens de cores frias. E também é importante a gente saber isso na hora da gente pensar nas harmonias, porque algumas delas trabalham essa composição de temperatura. E aí é quando a gente vem para o outro lado do círculo cromático. Esse outro lado do círculo cromático também
é movimentável. E ele vai trazendo aqui pra gente algumas formas da gente poder fazer combinações. Aqui tem alguns escritos que vão trazendo as explicações de cada uma dessas combinações, o que facilita muito. Mas é muito importante dizer que esse círculo cromático, ele não tem em português, ele só tem em espanhol e inglês. Então você precisa escolher uma das duas línguas para poder ter o seu círculo cromático aí e trabalhar com ele. Aqui desse outro lado a gente tem as mesmas 12 cores que tem do lado de cá, só que como vocês podem ver, elas estão dispostas aqui em uma gradação. E a gente tem na ponta do círculo as cores puras, né? Você pode ir movimentando para tirar essa parte branca e ver as cores. Então na ponta são as cores puras. No meio a gente tem as cores clareadas com branco. Então as cores que estão aqui na segunda fileira são as cores claras com branco. A terceira cor são as cores com cinza. E por último, aqui são as cores com preto. E aí a gente vai começar agora a trabalhar com as harmonias. E a primeira harmonia que a gente mais trabalha na maquiagem é a chamada harmonia monocromática. Mono de uma, cromático, cor. Então, uma cor. É a combinação em que a gente usa uma única cor. Por exemplo, nesse momento eu estou com uma maquiagem monocromática, em que os meus lábios e a sombra estão nas cores marrom, ou seja, eu estou usando apenas uma única cor na minha maquiagem para poder fazer uma combinação monocromática. Então, você pode escolher qualquer cor, né, uma cor vermelha, a cor laranja, e utilizar tanto a combinação de uma das suas tonalidades, quanto você pode variar as suas tonalidades e continuar fazendo uma harmonia monocromática. A segunda harmonia que a gente tem, que também é uma harmonia suave, é a harmonia análoga. Análoga é a harmonia em que a gente combina cores vizinhas no círculo cromático. E como que essa cor vizinha ela deve ser? Ela deve ter em comum uma mesma cor primária. Então, por exemplo, eu posso fazer uma combinação análoga da cor vermelha com laranja, eu posso fazer uma combinação análoga da cor vermelha com vermelho arroxeado. Então, a gente pode fazer combinações análogas usando até 4 cores que são vizinhas no círculo cromático, desde que elas tenham predominância de uma mesma cor primária. Então, por exemplo, eu posso fazer essa combinação de cores análogas do vermelho vindo até o amarelo alaranjado, porque tanto dessas 3 cores eu tenho a presença da cor vermelha nelas. A terceira combinação cromática que a gente tem mais utilizada na maquiagem é a combinação complementar. E essa é uma combinação que tem uma característica muito marcante, porque é onde a gente usa 2 temperaturas de cores. Lembra que eu falei? Então aqui a gente está falando complementar, que são as cores que estão opostas entre si no círculo cromático. E complementar é sempre pensar que a gente vai estar pensando na junção das 3 cores primárias juntos. Quando a gente juntar as 3 cores primárias, a gente formou a harmonia complementar. Então, ou seja, se eu pegar a cor vermelha, para que eu tenha a sua complementar, eu preciso procurar a cor oposta a ela, que no caso aqui é o verde, e que o verde é formado pelas outras 2 cores primárias, o amarelo mais o azul. Então perceba que a combinação complementar sempre vai buscar a junção das 3 cores primárias. Então o vermelho tem a sua complementar o verde, a cor amarela tem a sua complementar o roxo, porque o roxo é formado pelo vermelho mais azul, ou seja, junção das 3 cores primárias. E o azul tem a sua complementar o laranja, que o laranja é a formação do amarelo mais o vermelho, e mais uma vez temos aqui a junção das 3 cores primárias. E, como vocês podem ver, as cores de temperaturas opostas. Então, uma cor fria com uma cor quente, quente com fria, quente com fria. E a mesma coisa você pode fazer combinações complementares também usando as cores terciárias, né? O azul esverdeado tem como complementar o vermelho alaranjado.
o amarelo esverdeado tem como complementar o vermelho arroxeado e assim por diante. A quarta combinação cromática que a gente mais utiliza na maquiagem é a complementar dividida. Enquanto aqui na complementar a gente vem direto, né, na cor em que tá oposta no círculo cromático, a complementar dividida, a gente ignora essa cor e utiliza as suas vizinhas. Então é como se a gente pegasse aqui, o verde tem como complementar o vermelho, mas na complementar dividida a gente ignora o vermelho e usa as suas cores vizinhas, uma de cada lado. Então no caso, a complementar dividida do verde seria o vermelho arroxeado com o vermelho alaranjado. E por último, a quinta combinação cromática que a gente mais trabalha na maquiagem é a combinação triádica, ou seja, o uso de 3 cores que estão equidistantes no círculo cromático. No caso, se a gente for trabalhar com as cores primárias, seriam as 3 cores primárias. Então, o vermelho, o azul e o amarelo, formando aqui um triângulo equilátero dentro desse círculo cromático. A gente encontra quais são as 3 cores que formam a harmonia triádica. O mesmo vale para as secundárias. A gente pode formar a combinação triádica usando as secundárias. O laranja, o verde e o violeta. Então aqui a gente também tem a combinação triádica vindo das cores secundárias e também dá para fazer com as terciárias. Uma coisa legal desse círculo cromático é que vocês podem ter visto que aqui no centro existem esses desenhos que mostram justamente a formação dessas complementações. Então essa setinha no centro aqui, ó, é indicando a harmonia complementar. Esse triângulo mais curtinho aqui é mostrando a combinação complementar dividida. Esse triângulo mais largo está mostrando a combinação triádica, né? O triângulo equilátero. Outra coisa importante é todos os pontos de cores devem ser considerados na hora da maquiagem. Então, se a pessoa tem um olho colorido, né? Um olho azul, um olho verde, um olho caramelo, esse vai ser um ponto de cor também para você considerar na hora de fazer a harmonia. A cor do cabelo. Se a cor do cabelo não for marrom, né, não for castanha, loiro, ruivo ou até mesmo colorido, também é um outro ponto de cor que você pode considerar. Na verdade, você deve considerar na hora de trabalhar a harmonia, porque ele é mais um ponto de cor que vai se destacar na imagem da pessoa. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E no caso dessa aula, se ficou alguma dúvida, eu vou abrir um chat aqui no grupo para quem quiser mandar suas dúvidas e a gente poder interagir, tá certo? Então, até o próximo Babeauty Club.